Vereadores, vereadoras, vamos dar início aqui à explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu queria, mais uma vez, falar aqui, me referir, nobre líder do senhor prefeito, vereador Flávio Faria. No último domingo, isso é uma cena quase que corriqueira na nossa cidade, a situação dos moradores de rua, vereador Flávio. Mas domingo, eu presenciei 2 momentos, domingo pela manhã, ali perto do Complexo da Urca, e a cidade tinha, sim, turistas que vieram ver a Sinfonia das Águas, que mais uma vez foi sucesso. Aliás, parabéns ao vereador Tiago Cavelanha, que conseguiu, com a sua preocupação com os passarinhos, levar a queima de fogos para outro local, né? E acabou mudando, né, uma situação que já vinha incomodando muitas pessoas. Mas eu estava ali perto do Complexo da Urca, e alguns turistas chegando ali para visitar o museu e tal, e os moradores de rua que estão morando ali praticamente, abordando os turistas, vereador Flávio, de uma forma assim um tanto quanto incômoda, né? E eles estão ali, pedem dinheiro, consumindo bebida alcoólica, vivendo de uma forma que não é a ideal. Aí a secretária fala, não, mas na nossa visão eles têm o direito de ir e vir e tal. Todo mundo tem direito de ir e vir. Mas causa, né, um incômodo ver essa situação, eles vivendo daquela forma e contribuindo para que o turista vem para cá, ele quer encontrar uma situação de paz, de tranquilidade, né? Aí eu entro no jardim, no Parque José Afonso Junqueira, atravessando, fazendo uma caminhada ali, uma quantidade enorme de cães abandonados, vereador Flávio. Teve um cachorro de maior porte que simplesmente atacou um senhor que estava caminhando ali. Se não fosse, vereador Paulo Eustáquio, a intervenção de um outro rapaz um pouco mais forte, esse cidadão certamente teria que ser hospitalizado. Foi por pouco. Os cães chegaram, um deles foi em cima mordendo a perna desse senhor, de uma situação também constrangedora. E eu tenho fotos, já mostrei em outras oportunidades, de uma viatura lá do CCZ soltando cães aqui no jardim. Onde é que nós vamos parar com isso, gente? Imagina, vereador Lical, o senhor sai da sua cidade, vem aqui, gasta no hotel, gasta na lojinha, aí de repente vai passear no principal jardim da cidade, é atacado por um cão abandonado, porque a política atual do CCZ não leva para lugar nenhum, não sei se está levando para algum lugar, esses cães, deixa aqui no jardim. É algo que a gente tem que olhar com mais carinho, com mais atenção. Eu, sinceramente, fiquei constrangido de vendo ali, e encontrei com alguns guardas municipais que me relataram a dificuldade que tem, que os turistas vão reclamar para quem? Para o guarda que está ali, a guarda está ali, ó, no Parque José Afonso Junqueira. A guarda vai fazer o quê? Vai pegar cachorro? Vai levar para onde? Isso é trabalho de quem cuida disso. Eu imaginava, na minha inocência aqui, que com essa administração, tanto que se falou na administração passada em críticas, em movimentos para a defesa dos animais, que poderia melhorar, mas não é isso que a gente está vendo, infelizmente. É uma situação desagradável. Eu queria mostrar algumas fotos aqui, pedir atenção dos nobres colegas. Pode, por gentileza aí, nobre amigo Celso Magela, nós vamos, para ilustrar aqui a nossa passagem por essa tribuna, queria também, enquanto o Celso coloca as fotos aí, dizer o seguinte, vamos ver se dá tempo de eu... Vamos lá. Isso aí é o fontanário do Parque Municipal Antônio Molinari. Ali as pessoas vão fazer caminhada, volta na foto do fontanário, e não tem, né, aquela água, isso é inaugurada na sua gestão, né, presidente? E está seco, não está tendo água. Ali já tem água no Complexo Santa Cruz, água parada, que a gente deixa aqui um alerta para o pessoal
do combate à dengue, que tem procurado fazer um bom trabalho, diga-se de passagem. Seguindo em frente, nós temos mais fotos aí, por favor. Até o Celso localizar ali. Isso aí é uma foto de hoje pela manhã, na chamada Alameda do Bacon, vereadora Maria José Escaciotti. Os proprietários de carrinhos ali, esses locais aí de venda de sanduíche, eles jogam, olha só como é que coloca o lixo no container. E aí vem uma pessoa, talvez maldosamente, ou alguma coisa assim, e fica dessa forma aí, ó. Chocante, né? Eu acho que é chocante. A senhora entrou com vários questionamentos aí, eu até comentei com a senhora sobre a necessidade de ir mais fundo na situação. Olha a situação que está a calçada. Esses carrinhos de lanche, eles dão um lucro sensacional, espetacular, né, vereador Thiago? Porque não paga imposto, é uma facilidade, deve pagar ali água, energia, muito pouco, mas eles teriam que contribuir, pelo menos lavando a calçada, cuidando, joga o lixo de qualquer forma dentro do container, não põe nem num saco de lixo. E fica aí, ó, pombinha, sujeira, mau cheiro, e aí tem que ser a prefeitura que vai, né, chegar correndo ali para fazer a limpeza. Temos também uma foto do Marmitex, vereador Flávio. Eu falei aqui na tribuna recentemente, e a coisa continua do mesmo jeito, viu? Nobre colega líder entrou aí com requerimento também. Durante 3 dias, me parece que foi servido frango desfiado, né, para os trabalhadores, valorosos trabalhadores da nossa prefeitura. Então, é algo que continua, apesar das denúncias que nós fizemos aqui e também da sua participação. Eu queria, só para finalizar, aí, queria ver meu tempo ali, para não estourar, eu acho que nós estamos precisando criar algo que possa possibilitar ao cidadão denunciar o mau uso de veículos oficiais, que já está começando a causar uma certa preocupação na atual administração. Tem servidor, senhor presidente, que não larga o carro oficial nem para ir para casa. Leva o carro oficial para casa. Tem servidor que leva colega para almoçar em casa. Isso é algo preocupante. A prefeitura tem que economizar. Então, nós temos recebido algumas denúncias, estamos apurando, mas eu acho que a administração poderia abrir também um canal aí de comunicação para quem quer denunciar o mau uso dos veículos oficiais. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador José Maria. Senhor presidente, meus caros colegas, povo presente, internet, hoje é um depoimento e também um desabafo, e vamos lá, né? Quero parabenizar o Rogério, que tem iniciado o assunto sobre as vagas, e como Paulo Tadeu já disse no momento anterior, nós precisamos tomar as providências mais urgentes a nível municipal. Regina também esclareceu alguma coisa, e está a par de tudo, e é parceira. O que eu quero propor é a gente fazer uma união, os vereadores, fazer uma cobrança maior. O desabafo que eu digo é o seguinte: eu, como plantonista, já sofri vários momentos na Margarida Moraes, na Policlínica, o desespero que a gente fica, às vezes, diante de uma urgência, e isso tem continuado com meus colegas lá que me telefonam, às vezes, apavorado, ambuzando um paciente, pedem ao SAMU uma urgência maior, o SAMU não busca, por quê? Ele quer saber para onde levar. Então, nós temos que cobrar responsabilidade, Regina. E a pessoa abusando, porque não temos recursos lá para uma vida, como já morreu alguns pacientes assim também. E não sei por que acontece isso, não poderia acontecer, temos que saber os responsáveis. E fazer um relato, eu não vou citar nome, para não envolver outras pessoas, que eu já tomei as medidas que deveria tomar, denunciando a um superior de um médico colega da Santa Casa. Eu, precisando de uma providência sobre um paciente, telefonei como médico, não como vereador, para falar com quem estava de plantão. Me informaram que já ia passar o telefone para ele, mas nisso
a responsável pelo pronto-socorro, muito sem graça, já dava para se perceber, falou, doutor, está fazendo um procedimento. Falei, tudo bem. Só que acontece que o paciente que eu precisava, a interferência, ele já estava lá, e ele ouviu quando o médico falou, é o vereador chato pedindo mais um favor. Eu denunciei ao superior dele, espero que seja tomado medidas. Então, eu acho mais respeito no ser humano, não é só respeito por ser vereador, agora como médico, companheiro dessa figura. Então, isso tem acontecido em alguns lugares. E, às vezes, eles me telefonam, Zé Maria, interfere aí, isso é enfermeira, como a Regina falou, assistente social e outras pessoas também precisariam ali para trilhar, mas muitas vezes a enfermeira que está ajudando, ela está no telefone desesperada tentando uma vaga também, enquanto o pobre do médico está ali tentando socorrer. Então nós precisamos de uma providência urgente nisso quanto a essas vagas, ver para onde se encaminhar, de quem é essa responsabilidade. O SAMU tem uma conversa com eles, com o diretor do Hospital Margarita, com o diretor da Santa Casa, junto, convocá-los para fazer uma reunião com a gente e vão fazer uma investigação. Por que está acontecendo isso? E lamentar, ou seja, algumas cidades perdem tudo e falam, a terra Deus já teve. Aqui a terra nunca teve. Por que nós não temos uma regional de saúde aqui, sendo que nós somos a cidade mais importante do sul de Minas? Por que nós não temos a regulação do SUS-Fácil aqui, sendo que nós somos a cidade mais importante do sul de Minas? E agora acabamos de ver também, Emater falou tão bonito, dizendo as coisas que nós temos aqui, que é exemplo de coisas valorosas, e a regional da Emater é onde? É Guaxupé. Nós temos que tomar a nossa cidade e valorizar como ela é. E olha só que coisa boa, parabenizar a nossa presidenta que está por vir aqui, e aqui nós vamos receber representantes de mais ou menos 150 cidades. Olha que coisa bonita para a nossa cidade, ficar a nível nacional e até internacional. Então isso é para mostrar a importância da nossa cidade e vamos tomar providências corretas para que as coisas fiquem aqui postos e aqui possamos resolver. Obrigado, minha gente. Obrigado, vereador Zé Maria, sempre econômico. Vereador Mário José. Senhor presidente, secretário, senhores vereadores, vereadoras, senhores presentes, quem nos assiste aí pela internet, boa noite. Bom, hoje eu ocupo a tribuna, Zé Maria falou, a gente precisa falar de respeito. Eu vim pedir também respeito aqui, Zé Maria, mas eu vim pedir porque eu recebi somente hoje uma resposta que eu fiz dia 19 de março, foi enviado depois pedido de prorrogação para 28 de março, depois a resposta veio através da Secretaria de Administração, 24 de abril, e chegou hoje, chegou dia 27 agora, às minhas mãos, via Câmara. E é uma coisa que já foi. Então, quer dizer, perde-se o momento, porque é sobre aquele famoso contrato de mais de 15 milhões sobre palcos e LEDs, não sei o quê, para eventos em Poços de Caldas, por parte da secretária de Administração, a senhora Maria Luísa. E ela me manda hoje, e segundo as informações dela, ela fechou um contrato dia 25 de fevereiro de 2014 com a empresa ganhadora desses 15 milhões, Denner José Toesca, e já fizeram uma rescisão amigável, não é um cancelamento, é uma rescisão amigável, que é muito natural, dia 4 de março, segundo informações documentais aqui na minha mão. Certo? Então, o que eu estou falando, porque na resposta vem, né, economia de escala para esse pregão fosse feito, eficiência administrativa, redução de licitação, redução de custos, uma série de coisas, acho muito importante. Mas acho mais importante ainda a questão do nosso papel como vereador, de utilização de recursos públicos. Isso é o nosso papel. É um dos papéis, inclusive. Não único, não é? E depois ela me enviou o calendário, um conjunto do Secretaria de Turismo. Poços de Caldas vai realizar em 2014 56 eventos. E eu fiz uma conta meio apressada, mas bastante razoável, de que 35 desses eventos têm locais para trabalhar. Já tem local. Então, é no New York, no pub, na Urca, já tem locais. Então, não precisaria, obviamente, de nenhuma condição de barracas ou de telões, nada disso.
Então, fazendo uma média aqui, e obviamente levando em conta a sinfonia, levando o carnaval, que utilizam esses tipos de instalações muitas vezes, então uma média de uns 26, 27 eventos poderiam inclusive usar o que foi aqui, este pregão de preços. Mas cada evento desse sairia também por volta de 550 mil reais. Já fui bastante ovacionada por causa dos 520 milhões, agora vamos falar corretamente. Então, numa média de 600 mil reais. Então, assim, ainda assim, ficaria muito caro. Ah, mas já foi rescindido, acabou. Mas foi rescindido e ninguém tinha visto antes. Então, esse respeito é importante, porque não é uma coisa simples. Não é simplesmente abrir o pregão e depois rescindir amigavelmente que as coisas estão resolvidas. Acabou-se. Você está reclamando sobre leite derramado, aproveitando a matéria aqui. Não é? Infelizmente, o leite não derramou-se dessa vez, porque nós tivemos aí o cuidado de operacionalizar a questão, e também a Prefeitura deu a sua resposta, vendo que era realmente impossível assinar um contrato dessa grandiosidade para eventos da natureza, não que Poços não mereça, mas do valor que cada um representaria ao erário público. Segundo, eu quero parabenizar também a revista científica, acho que todos nós recebemos aí do Fundação Jardim Botânico, não é? Todos nós recebemos 2 trabalhos bastante interessantes de funcionários do Jardim Botânico, no período de 2008 e 2009, são 2 levantamentos, aliás, eu já estou até com dificuldade, porque eu não sou bióloga, mas os meus cumprimentos, a revista já está com ISSN, então isso é muito importante, porque é uma publicação científica, né? Então, são 3 artigos aí que começa, e o vereador Tiago, que é da área de meio ambiente, de repente aí nós temos mais uma publicação científica para que possamos na área, não é bem a minha, mas colaboro se for necessário com você, se quiser também, né, publicar na revista. E quero, por último aqui, parabenizar, né, a Emater aí pelos cuidados, porque a gente tem visto esses debates de saúde, assistimos da Secretaria da Saúde, apresentação da prestação de contas, então vem vindo tudo por um lado de saúde, 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 de Poços de Caldas. O Péricles realmente nos pediu, né, não vamos consumir queijo aí, são tantos pequenos produtores que a gente não sabe como é feito o queijo, e às vezes a gente compra até por amizade, vamos dizer assim, e não sabemos dos riscos que corremos. Mas isso daí também são aqueles cuidados que nós vamos pondo a cada ponto para diminuir mesmo, né? Porque pela última prestação de contas da secretaria, da nossa secretária de Saúde, a doutora Fátima, eu fiquei bastante assustado com o número de atendimentos, porque, de repente, estavam lá consultas, 18 mil pela Santa Casa, 2.500 do Santa Lúcia. Então, é de uma grandiosidade, e de uma grandiosidade que nós temos de valorizar, inclusive, a Santa Casa. Porque ainda é muita gente sendo atendida pela nossa Santa Casa. E ela não pode, e ela deve merecer o nosso respeito, e a posição que ela merece, né? Não sei quantos de vocês aqui nasceu na Santa Casa, mas eu praticamente tenho meus filhos lá, 2 deles nascidos na Santa Casa, e, obviamente, faz parte da história da minha família e da família de muitos poços caldenses aqui. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Maria José. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, presentes, quem nos assiste pela internet, eu vou começar a minha fala dando sequência na fala do Antônio Carlos em relação à alimentação dos servidores. Aqui, só para relembrar, tem um histórico aqui, no ano passado o vereador Marcos Sansão fez um pedido de informação em relação a essa questão. Eu não sei se o senhor se lembra, senhor vereador, a secretária informou que estaria tomando providências em relação às reclamações que até abaixo-assinado teve na época e tudo. Isto foi em setembro do ano passado. Esse ano, o vereador professor Flávio, líder do governo, pediu também, fez uma solicitação, um pedido de informação, que até o momento ainda não veio.
e continua realmente preocupando bastante. Assim como o vereador Antônio Carlos, eu também fui questionada e solicitada como representante da população para que o governo tome providência em relação à qualidade e à forma como esses alimentos estão sendo levados até os servidores. Aí eu tem umas imagens também, só para vocês verem a qualidade, é assustador realmente, quem já teve a oportunidade de ver a forma que chega, eu tive a oportunidade de acompanhar quando chegou, realmente precisa a administração, professor Flávio, que é líder, presidente, tomar uma providência quanto a isso. Eu procurei saber, aqui na casa, a prestação de contas, né, quanto se gasta com esse serviço que é terceirizado, quanto se gasta por ano, né? E aí não foi possível, porque a prestação dos terceirizados ele vem englobado, então vem junto com outros. Mas me parece que não é pouco o valor que se gasta por uma qualidade de alimento realmente que deixa muito a desejar. A gente espera que o governo tome providências, não só, como disse aqui na resposta ao vereador Marcos Sansão, que estaria tomando providências. Nós já estamos em junho, praticamente, fim de maio, e até o momento as coisas continuam da mesma maneira. Então, a gente está cobrando aqui esse reposicionamento com os servidores, né? A outra questão que me faz também vir à tribuna, semana passada vocês acompanharam o simpósio que teve aqui em Poços em relação ao radônio, e a forma como foi divulgado na mídia, eu acho que houve aí um erro de comunicação, a forma de se comunicar isso à população não foi a forma correta. Nós estivemos lá no simpósio conversando com os técnicos e com as pessoas envolvidas nesse estudo, e isso precisa ser melhor esclarecido para a população, né, inclusive para tranquilizar mesmo as pessoas em relação a essa questão. Mas também não podemos deixar isso numa forma mais tranquila, não. Eu acho que a gente tem que discutir mais. O relatório, eu tive acesso ao relatório, o relatório tem pontos preocupantes, sim, em relação a isso, e orientações a serem feitas. Agora, não é somente essa questão de mudar toda a estrutura e planejamento das casas. Existe uma série de ações que podem ser tomadas para que nós possamos minimizar ou até acabar mesmo com os efeitos do radônio. Então, isso merece uma grande discussão aqui nessa casa. Inclusive, eu estou preparando para propor até mesmo uma audiência pública para que nós possamos estar discutindo. E, principalmente, uma coisa que mais nos preocupa hoje, pelo menos a mim tem me preocupado, e quem tem acesso a essas informações e procura saber, a falta do espaço para os rejeitos radioativos, Angra 1, Angra 2. Então, isso foi detectado pela CNEM e pelo TCU. Então, isso estava meio que, vamos dizer, só as portas do Ministério de Minas e Energia, dentro da discussão, e isso já tomou aí o conhecimento da população. Quem segue essa questão sabe, em torno de R$ 1 bilhão para se armazenar o rejeito radioativo. E o que preocupa é que quais cidades, né? Quais cidades que poderiam estar, vamos dizer, servindo de depósito a esses rejeitos radioativos? E vocês sabem que uma das cidades seria o município ali de Caldas do Campo do Cercado, né, porque já está desativado, ali não se faz mais o processamento do urânio. Então, presidente, é uma situação preocupante, é uma situação bastante preocupante. Eu acho que nós temos que, como se diz, abrir o guarda-chuva antes, né, abrir o guarda-chuva antes, que se tenha a ideia, né, de trazer para o Planalto de Poços de Caldas, e isso, obviamente, nos atinge também. Oradora na tribuna, gente, por favor. Nos atinge também, nós estamos também discutindo isso nesta casa, antes que possam ter a ideia. Claro que não vai acontecer como há quase 30 anos atrás, na calada da noite, aí com boios, né, com rejeito radioativo, trazendo aqui para o Planalto de Poços de Caldas. Então, fica aqui essa reflexão.
eu estou preparando uma justificativa e tudo para trazer para discussão nesse plenário, de nós estarmos rediscutindo. Lá em 2010, tivemos uma discussão muito interessante em relação ao rejeito radioativo, né, aqui, e isso ensejou em algumas ações que estão hoje, infelizmente, paradas, né? Paradas em relação ao PRAD, por exemplo, que estão na gaveta, o IBAMA não avaliou o PRAD, a CNEM também não fez essa avaliação. Então, eu acho que esse é um grande assunto, um assunto de grande responsabilidade que nós temos que tratar aqui nesta Casa de Leis. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente, não era por essa razão que eu viria à tribuna hoje, eu tinha outros motivos, mas pelos acontecimentos da semana passada que me levaram a mudar o meu roteiro. Falar um pouco sobre redes sociais. Eu tenho 2 perfis em uma rede social, no Facebook, um perfil meu particular, que eu tenho antes de ser vereador, que eu sempre compartilho as coisas com meus amigos, um perfil de vereador separado, onde eu compartilho apenas a parte de trabalho. E essa semana aconteceu de eu compartilhar um post que não fui eu quem fiz, não fui eu que elaborei, compartilhei e fiz uma menção e compartilhei esse post e deu um problema muito grande. Invadiram a minha página pessoal, a página que eu postei é uma página pessoal, não foi aqui dentro da Câmara, foi uma página minha e que eu postei com o meu telefone fora da Câmara, nada público, apenas privado, apenas como cidadão. Eu fiz esse compartilhamento, escrevi, invadiram a minha página e isso aí passaram para outros e essa semana eu ainda até recebi por e-mail isso aí dizendo que era uma produção política, me congratulando com uma produção política. Quero dizer novamente que isso aí foi particular, não foi pública, como foi feito agora, noticiado nos jornais no Brasil inteiro, da Prefeitura de Guarulhos, que usou a própria Prefeitura para fazer um QG, para fazer ataque a outros candidatos, a outras pessoas. Então, ela usava a própria Prefeitura. Fiquei sabendo pela notícia de jornal que eu vou ser mandado novamente à corregedoria, pela 3ª vez. Vou bater o recorde dessa casa. E, pela 3ª vez, toda vez que eu faço um questionamento nessa casa, vem uma retaliação, e é sempre a corregedoria. Dessa vez, eu fiz um questionamento. Eu pedi um relatório de visitas e de viagens, com as despesas e as justificativas, todas as viagens feitas pelos vereadores dessa casa, nesse mandato, as viagens feitas de avião. Há 2 semanas atrás, e até agora, eu não recebi. Mas o que eu recebi foi uma notícia de jornal dizendo que eu vou à corregedoria. Oficialmente ainda não chegou nada, mas o jornal já se antecipou dizendo que eu vou à corregedoria. Bem, agora vamos à postagem em si. Eu fiz uma postagem, essa postagem não fui eu quem produziu, é uma postagem já feita na internet e que roda a internet, roda o Facebook em vários, inclusive tem postagens muito mais ofensivas em Facebook de gente ligado ao primeiro escalão da prefeitura e muito mais ofensiva que eu nem ousei compartilhar, porque aquelas eram mensagens ofensivas mesmo, ofensivas a presidente. Eu não ousei compartilhar porque aquilo eu achei ultrajante. E gente ligada
ao primeiro escalão da prefeitura, que posta incessantemente. Na minha acusação que eu vi dentro do jornal, estava dizendo que eu desrespeitei a figura da presidente. Isso eu dou a mão à palmatória. Isso eu fiz. Talvez no impulso, fazendo, mexendo com aquelas postagens, e isso eu dou a mão à palmatória. Isso eu fiz. E não tenho vergonha de vir a público e pedir desculpas, presidente. Eu acho que eu exagerei nesse tipo de postagem. Exagerei mesmo. Acho que essa postagem não deve ser feita. Não deve ser feita mesmo. Isso acho que pode, não sei se ameniza a situação, mas pelo menos cessa da minha parte. Dizia também que eu incitei a violência, conclamando o povo para vaiar a presidente. Incitar a violência, com vaia. Procurei saber sobre a vaia ousada, na antiga Grécia, 1000 anos antes de Cristo, como manifestação de aprovação ou não àquela pessoa. E aqui, quando o nosso governador veio a Poços de Caldas, que teve uma manifestação nas termas com ele, foi dito pelo próprio presidente da Câmara, conforme o presidente da Câmara disse no dia 25 de março, aqui na tribuna, após a visita do governador Antônio Anastasia, o prefeito tem manifestações frequentes lá na porta e recebe com maior naturalidade. Eu recebi manifestações na porta com os companheiros, com cargo de confiança, e achei natural a vaia. Dentro do PT eu reclamei, mas achei natural porque faz parte do processo. Disse também, o governador já está acostumado. Então, a vaia é uma manifestação e não uma incitação à violência. Aí falou, incitação à violência, eu relato aqui como um ataque ao ministro Joaquim Barbosa, que eu vou ler aqui o que foi postado na página dele. Contra Joaquim Barbosa, toda violência é permitida. Não se trata de um ser humano, mas de um monstro, de uma aberração moral das mais pavorosas. Que Deus abençoe genuíno, mas se algo acontecer com ele em virtude do seu estado de saúde e das condições precárias em que ele se encontra no presídio da Papuda, Joaquim deve ser morto. Ponto final. Estou ameaçando a um monstro que ameaça meu país. Joaquim Barbosa é um monstro e como monstro deve ser tratado. Isso sim é violência. E aqui, outra postagem que foi na página do Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, seu desgraçado, você deve morrer de câncer com um tiro na cabeça, e quem vai mandar fazer isso são seus amigos, são seus senhores do engenho, seu capitão do mato, seu infame traidor, tire suas patas de nossos heróis. E essa pessoa aqui faz até ele é membro do diretório do PT e membro da comissão de ética lá do Rio Grande do Norte. Foi falado que eu desrespeitei o idoso. Desrespeitar o idoso, eu acho assim, um projeto do DME que tira o poder de fiscalização do vereador, que o idoso votou naquele vereador, e tira aquele poder de fiscalização, isso é desrespeitar o idoso. Tirar 100% do lucro da empresa, deixando a empresa sem poder de investimento, isso é desrespeitar o idoso. Gastar 39 mil por dia numa apresentação de Caiapó na festa de São Benedito, e não ter toner na escola, não ter leite especial que o idoso depende, gente com doença depende, isso é desrespeitar o idoso. Quero lembrar da imunidade parlamentar que tem o vereador, sobre a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Isso a gente tem. Eu errei, mas sou coberto por essa inviolabilidade. E na conduta mas aí vai falar assim, vereador, você tem que ter uma conduta ilibada, você não pode fazer isso. Você tem que ter uma conduta reta. Tá certo? Também acho, tem que proceder de modo compatível com a dignidade da Câmara. Tenho que ser assim, tenho que fazer isso. Aí eu consultei a página do Tribunal de Justiça. E o que eu achei? Eu achei um processo de improbidade administrativa.
da própria pessoa que vai me acusar. Improbidade administrativa, eu falei, o que é improbidade administrativa? E procurei saber. É o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública, cometido por agente público durante o exercício da função pública ou decorrente dessa. Segundo Calil Surmão, o ato da improbidade qualificado como administrativo, ato de improbidade administrativa é aquele impregnado de desonestidade e deslealdade. Desonestidade e deslealdade, ato de improbidade administrativa. Então, senhor corregedor, vereador Paulo Eustáquio, peço ao senhor que pondere as situações e veja se uma simples postagem é motivo para mais uma corregedoria. Eu acho que o ato de uma postagem é bem menor do que o ato de quem fez a acusação. Obrigado. Eu queria, antes de chamar o próximo orador, dizer que a mesa repele veementemente a insinuação de que esta mesa tenha declarado em algum momento que o vereador seria encaminhado à corregedoria. Desafio o vereador, junto ao corregedor e aos demais vereadores dessa casa, que isso tenha acontecido. Não sei quando o senhor requereu à mesa a prestação de contas de todas as viagens dos vereadores. Me parece que é dia 16 de abril, dia 16 de maio. 16 de maio o senhor não pode apartear o presidente. O senhor não pode apartear o presidente. Não, eu vou fazer o comentário da mesa porque o senhor ofendeu a mesa. O senhor ofendeu a mesa. No dia 16 de abril, foi requerido, 16 de maio, prestação de conta da viagem de todos os vereadores. Todos, detalhadamente, com empenho, diárias e cheques. Por questões de feriado e viagens, seu pedido foi deferido no dia 21 de maio. Nós estamos hoje no dia 27 de maio e seria entregue hoje a todos os vereadores, a todos, uma cópia de todas as viagens de cada um dos vereadores, com relatórios específicos. Não vou falar de coincidências, de blogs que dizem que o presidente foi o que mais viajou a Brasília nesse período sem prestar conta. Isso é coincidência só. Está pronto o relatório e só não foi entregue porque eu pedi que cada vereador recebesse. Incluindo aí uma viagem solicitada por Vossa Excelência e outros vereadores para tratar de assuntos partidários em Belo Horizonte, que eu indeferi e que foi prontamente corrigido para uma reunião com o deputado do seu partido em Belo Horizonte, que eu deferi, porque entendi que não havia nenhuma razão para desconfiar dessa mudança. Foi a palavra de Vossa Excelência e de outros vereadores, que como presidente eu acatei. Então, fica o primeiro desafio, que é Vossa Excelência provar, senhor corregedor, que em algum momento essa mesa tenha falado de corregedoria com qualquer um dos vereadores dessa casa. Nós não tomamos nenhuma providência nesse sentido, não adiantamos nada, não adiantamos esse assunto, não adiantamos esse tema, porque nós queríamos saber como é que essa questão ia desenrolar. Agora, que os vereadores e os membros dessa casa deveriam tomar conhecimento da produção, sim, não da produção artística, mas da postagem, eu acho que era fundamental que eu, na condição de presidente, socializasse essa aberração. Eu vou, inclusive, até pela urgência, pedir ao secretário que faça, então, a leitura, que seria feita na próxima semana, da nota de repúdio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Poços de Caldas. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Poços de Caldas. Poços de Caldas, 26 de maio de 2014. Nota de repúdio à conduta de vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas, nobres vereadores, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Poços de Caldas tomou conhecimento
de que o vereador Marcos Sala Sansão realizou publicação em sua página pessoal e em uma rede social, Facebook, conclamando o público que segue naquela página para uma manifestação contra a presidente da República, Dilma Rousseff, que estará presente na cidade de Poços de Caldas nesta semana. Embora seja livre no Brasil o direito de manifestação, esta liberdade encontra um limite no respeito e proteção à dignidade dos envolvidos, principalmente quando o manifestante se trata de uma pessoa pública, ocupante de cargo eletivo e sujeito às regras de decoro e probidade. Neste passo, esse Conselho entende que a postagem realizada pelo vereador Marcos Tadeu Sansão foi excessiva, na medida em que denominou o protesto como vaia na veia, conforme cópia abaixo, e conteve o seguinte comentário redigido pelo vereador. Dia 30, nossa presidenta está em Poços para entregar máquinas para as prefeituras das cidades vizinhas, menos para Poços de Caldas. Por essa situação da Petrobras, pela volta da inflação, pela compra de Passadina, pelos gastos absurdos com a Copa do Mundo, e pelos 74 milhões prometidos e que não virão para Poços de Caldas, ela merece a nossa homenagem. Aí está a foto aqui do Vaia na Veia. Primeiramente, observa-se que a utilização da expressão veia revela evidente discriminação por idade, o que por si só já é uma conduta lastimável por parte do vereador. Além disso, a utilização da palavra presidenta, entre aspas, denota discriminação de gênero, atitude que jamais poderá ser tolerada por este Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, nem por nenhum cidadão. A utilização das formas femininas para designar cargos públicos ocupados por mulheres encontra respaldada na legislação federal através da Lei Federal 2.749, de 1956, encontrando também embasamento em dicionários formais. Com efeito, no dicionário do Cândido de Figueiredo, encontramos o verbete, presidenta, mulher que preside, mulher de um presidente, feminino de presidente. Este vocábulo também consta no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ivanildo Bechara, conceituado e conhecido gramático, que ocupa uma das cadeiras na Academia Brasileira de Letras, também discorreu sobre o tema em uma das suas gramáticas. Assim, vê-se que a utilização do termo presidente, adotada pela nossa representante maior do Poder Executivo da República Federativa do Brasil, encontra fundamento científico e não pode ser tratado de forma pejorativa. A forma como foram colocados os termos presidente e véia na postagem de autoria do vereador citado revela-se uma colocação pejorativa e discriminatória, que atinge a todas as mulheres e idosas do país, conquanto leva a entender que as pessoas do gênero feminino e da idade avançada não merecem o devido respeito, independentemente da colocação que ocupam. O assunto toma maior gravidade por conta de discriminação por parte de um edil, que na condição de ocupante de cargo público eletivo deveria ser a primeira pessoa a combater todas as formas de discriminação e preconceito, cujas diretrizes já se encontram consolidadas nos artigos iniciais da Constituição Federal. Nesse passo, não faz sentido esta Casa Legislativa promover homenagens a mulheres, se depois o ocupante de suas cadeiras adota postura diametralmente oposta ao respeito para com as mulheres idosas. Sendo este um assunto de interesse deste Conselho Municipal, tem o presidente a finalidade de apresentar formalmente esta nota de repúdio contra a conduta do vereador, que como homem público deveria manter postura de respeito e dignidade com relação às questões de gênero, combatendo discriminações por sexo, por idade, até mesmo em razão do decoro parlamentar que seu cargo lhe impõe. Assim, por esse combate a todas as formas de discriminação, seja por sexo, idade, raça, classe social, uma bandeira a ser levantada pelos conselhos e também pelos representantes do povo, é o presente para dar conhecimento dos fatos a esta Casa Legislativa, para que, se for o caso, analise a necessidade de tomar alguma providência com relação ao fato. Aproveito o ensejo para apresentar a todos os vereadores protesto de elevado respeito e distinta consideração. Atenciosamente, Cláudia Luciana, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Com a palavra, o vereador Flávio Henrique Faria.
Rogério Macedo Carrillo. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, senhoras e senhores presentes, aqueles que nos ouvem pela internet ou nos assistem. Bom, primeiramente, na minha fala aqui, eu gostaria de fazer um comentário em relação a uma notícia que essa semana aí aconteceu lá no meu bairro e chamou a atenção, que foi a prisão aí de um dos maiores traficantes, parece, do estado de Minas, procurado pela Interpol. Então, eu queria aqui, vereador Paulo Eustáquio, às vezes a gente cobra aqui, né, segurança e tal, mas a Polícia Civil foi extremamente eficiente, né, na condução de tirar um traficante, né, dessa relevância do nosso convívio. E aí eu fico pensando, né, o quanto que é importante a segurança pública, porque é uma pessoa que transitava aí, parece que tinha negócios na cidade, tudo, né, e a gente tendo a convivência com pessoas desse nível, né, e a gente fica aí sem saber. Então, eu queria aqui, da tribuna, né, dar os parabéns aí à Polícia Civil, à Polícia Militar, a toda a inteligência da polícia que conseguiu, né, tirar de circulação uma pessoa com essa periculosidade, né. A outra fala, rapidamente, eu fiquei assim muito contente de ter, na visita que fiz agora na UBS, lá que está sendo construída, lá, quase para inaugurar lá no Jardim Kennedy, né, o tamanho do equipamento público, vereador Zé Maria, que vai se entregar lá para aquela população, sabe? Negócio de primeira linha, sabe? Então, fiquei muito contente e quero aqui parabenizar o prefeito. E aí, rapaz, estava me lembrando que algumas forças, viu, vereador Flávio, tentar na justiça impedir que tais benefícios pudessem ser construídos aqui na cidade, né? Que amor danado que tem por poste de causa, né? Impedir a construção, né? Que a gente quase perdemos, né, senhor presidente? 5 BS, quase perdemos, né? Por disputa na justiça, impedindo o prefeito de fazer como se isso fosse uma penalidade só para ele, né? Mas é uma penalidade para a cidade de Poços de Caldas. E eu também não poderia deixar aqui, vereador Marcos Sansão, de também deixar aqui o meu repúdio em relação a essa postagem. Eu fiquei ali escutando Vossa Excelência tentando argumentar as razões, e eu gostaria de entender se algum vereador, talvez o vereador Lical, que é um vereador, acho que com mais mandato nessa casa, pudesse me dizer, vereador Paulo Eustáquio, vereador Antônio Carlos, que são, acho que os que têm mais mandato aqui, em que hora, senhor presidente, que eu deixo de ser vereador e sou apenas uma pessoa comum? Em que hora, vereador Flávio, que o senhor está lá no seu lazer e você não é tratado como vereador ou vice-versa, né? Então, eu tomei conhecimento agora dessa manifestação do Conselho dos Direitos da Mulher de Poços de Caldas, e isso só soma realmente a minha indignação. Primeiro, nós tivemos a oportunidade de receber aqui o chefe de Estado de Minas Gerais, e todos nós aqui somos testemunhas que o presidente dessa casa fez os maiores elogios publicamente e aqui dessa tribuna, numa condição de realmente de receber a autoridade que nós temos no Estado de Minas Gerais. Mesmo que não seja do meu campo político, né? Não é do meu campo político, posso já declarar antecipadamente que o meu voto não foi nele e não vai ser naqueles que ele está indicando, né? O meu candidato, meu pré-candidato a governo de Minas Gerais chama Fernando Pimentel. Isso é normal, a disputa política é normal. Mas eu acho que nós, na qualidade de vereadores, tem também meu Facebook pessoal e o meu Facebook que tento falar das coisas que a gente faz no mandato, mas nenhum nem outro me dá o direito realmente de me dirigir à presidenta da República e aí fazer aqueles comentários, porque não veio 74 milhões, por causa de Passadina, por causa da Copa do Mundo.
E hoje, oportunamente, esses dois assessores da Presidência da República, que está aqui composta num grande time da Presidência da República, que vem desde a segurança, desde tudo que vai acontecer para organizar a vinda da Presidente, me deixou aqui um folhetim, não sei se deixou para todos, né? A Copa 2014, e dizendo aqui do legado, das coisas que vão ser investidas, e aí começa a desmistificar que muita coisa que se fala não é realmente aquilo que está acontecendo. Então, eu fico aqui, só ver o tempo aqui para não passar, eu fico aqui pensando que realmente não condiz. Primeiro, né, conversando ainda com o presidente, o último presidente da República que nós recebemos no nosso município foi Getúlio Vargas, né? O primeiro, né? E depois o presidente Lula, e agora, né, a Poste Caldas vai receber novamente, né, a presidenta Dilma chegando na... mas teve na cidade de Caldas, né? Diferente. Né, na cidade de Caldas. Eu estava até presente quando me falaram isso, eu também lembrei disso, porque eu trabalhava na Orlando do Brasil, no Quebrais, e participei da vinda do presidente Figueiredo, mas veio estritamente lá para o município de Caldas. Mas então, eu acho que é uma grande honra para a Poste Caldas, guardadas aí as disputas políticas, guardado aí tudo aquilo que a gente acha, que a gente pensa, eu acho que é uma falta de respeito, sim. Né? Mesmo que não foi Vossa Excelência que configurou o Vaia na Veia, mas quando Vossa Excelência compartilha e diz que por outras razões aquilo que se está no desenho realmente deve se fazer, eu acho que não condiz com uma pessoa pública. Nós temos que ter entre nós e entre todos aqueles que hoje têm um cargo, quer ser no Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, uma conduta de respeito do cargo que nós hoje estamos investindo. Então, eu tenho que aqui, não poderia deixar realmente de dizer que também me senti, primeiro, como membro do Partido dos Trabalhadores, e a Presidente da República, embora seja do Partido dos Trabalhadores, é a Presidenta do Brasil. Me senti realmente ofendido também com uma publicação dessa. Acho que devemos, talvez, né, nos policiarmos um pouco mais por aquilo que o povo de Poste Caldas nos confiou, de sermos vereadores, né, das nossas atitudes, daquilo que escrevemos, porque isso tem uma repercussão muito maior do que quando nós não temos o cargo. Eu me recordo que antes de assumir a primeira vez um cargo de vereador, eu era apenas o Rogério da Renovação Carismática. Entrei aqui nessa casa legislativa, entrei na vida pública, a cobrança veio de tal forma que aí parece que a gente mudou, que a gente deixou de ser aquilo que a gente sempre foi. Então não tem jeito, senhor presidente, de separar o homem público da sua vida privada, porque elas estão intimamente ligadas nas nossas atitudes, naquilo que falamos e naquilo que pensamos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Rogério Carrillo. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, demais presentes. Senhor presidente, eu tinha até preparado uma fala para a tribuna hoje, mas acabei aqui, após ouvir o pronunciamento que me antecedeu, eu acabei aqui tomando um outro contorno. Eu, quando tive a oportunidade de assumir aqui o primeiro mandato em 2009, nós sempre entendemos que a democracia é um espaço onde nós temos o direito de manifestar a nossa opinião, de provocar um debate, mas o respeito ao ser humano, o respeito à pessoa, ele está acima de tudo. Na legislatura passada, nós tivemos grandes embates nessa casa. Muitos embates. E algo que sempre eu tinha muito cuidado era no sentido do respeito às pessoas. O respeito às pessoas que aqui hoje estão representando a população do nosso município. E, de fato, quando eu tive a oportunidade de ver isso na internet, que me falaram,
De fato, eu não acreditava que alguém que representa a população tenha o perfil no sentido de se posicionar numa atitude. Nós podemos debater politicamente, nós podemos divergir politicamente, de políticas públicas para o nosso município, de políticas públicas para o nosso estado, de políticas públicas para o nosso país. Agora, o respeito às pessoas deve prevalecer. O respeito às pessoas é fundamental para que se tenha um processo democrático onde os direitos de cada um sejam garantidos, sejam respeitados. E nós não podemos fazer da democracia um processo de ataque pessoal. Isso é lamentável. Isso não pode acontecer. Nós não podemos fazer que a Câmara Municipal ou qualquer espaço político seja um espaço onde se faça acusações pessoais. Isso é muito perigoso. Isso é algo que nós temos que ter muito cuidado. Então, quando eu olhei isso aqui, falei, não é possível, gente, que eu estou vendo isso aqui. Aí eu falei, quando se fala, vamos vaiar a Dilma, vaiar a véia, né? Está aqui escrito aqui na postagem, vaiar a véia. A presidenta do Brasil, que foi eleita democraticamente pela maioria dos brasileiros. Vaiar pelos 74 milhões de reais. Mas eu não entendi, senhor presidente. Quando eu olho nas atas dessa casa, está lá uma frase lá. Não há motivos para comemoração de 74 milhões de reais? Agora, vamos vaiar pelos 74? De fato, eu fiquei confuso. E ainda, eu não enxerguei direito aqui, mas a impressão que se tem aqui, ó, o dia do troco. O dia do troco. Troco aqui. Troco ao governo federal que permitiu o Pronatec em nosso município? Troco ao governo federal que permitiu a Unifal em nosso município? Troco ao governo federal que permitiu o Instituto Federal em nosso município? Troco ao governo federal que tem investido muito no PENAI, no PA, como foi mencionado agora há pouco aqui pela Emater? Troco pelo SAMU? Troco pelo restaurante popular? Troco pela praça de esporte? Troco pelas UBSs em nosso município? Troco pelo Minha Casa Minha Vida em Poços de Caldas? Troco pela UPA? Troco pelo ProUni? Troco pelo Pronaf? Por investimentos na saúde? Mas que troco que é esse? Deve ser o seguinte: o troco que o governo do Estado está devendo para Poços de Caldas. Troco pelo Hospital do Câncer, que se prometeu e não se cumpriu. Troco pela Lei 100, que está deixando 71 mil servidores desamparados. Troco pelo não cumprimento da Constituição de investimentos na saúde e na educação. Ué, o que é isso? Troco, senhor presidente, pela estrada pós-Palmeiral. A estrada pós-Palmeiral se fez todo um evento pomposo, na qual o vereador Antônio Carlos aí é um dos grandes defensores. Está se fazendo pelo DR uma operação, senhor presidente. Não é para fazer o asfalto, não. É para tapar buraco, vereador Antônio Carlos. Aonde estão os 12 milhões? Cadê o presídio? Cadê o presídio, vereador Regina? Desde 2009, cadê o presídio? Isso é discutir política pública. Isso é discutir ações para o nosso município. Então, vereador, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, mas aqui não é uma disputa pessoal, não é uma disputa por problemas particulares. A disputa aqui é no sentido de trazer benefícios para cada cidadão do nosso município. E quando Vossa Excelência compartilha
com algo desse tipo aqui, me perdoe, vereador. Me perdoe. Postaram no meu Facebook, tempo atrás, algo referente a alguém do seu partido sobre uma investigação. Na mesma hora, senhor presidente, falei assim, ó, retire do meu Facebook isso. Essa não é disputa nossa. Retire o Facebook. Porque aqui se tem respeito. Tem que se ter respeito. Podemos ser adversários. Podemos ter posicionamentos diferentes em relação à política. Mas não podemos fazer que isso se torne inimizade. Não podemos fazer que isso se torne algo pessoal. Isso é muito preocupante. Isso é lamentável. Porque o povo espera de cada um de nós aqui compromisso, responsabilidade com a transformação social, com a construção de um mundo mais justo, com a construção de um mundo mais digno. A partir do momento que eu tenho a preocupação se o outro está para o lado direito ou para o lado esquerdo, o que está fazendo a sua vida pessoal, isso não interessa a nós. Interessa que é trabalhar pelo povo, é em prol do povo. Então, vereador, com todo respeito, Vossa Excelência, que foi eleito pela população de Poços de Caldas, a sua infelicidade foi muito grande em relação à nossa Presidenta da República. Uma pessoa que conseguiu tirar, junto com o presidente Lula, mais de 30 milhões de pessoas da linha de pobreza. A minha mãe, vereador, tem 60 anos de idade. Uma pessoa que luta com a vida, que trabalha. Sabe, então, com todo respeito a Vossa Excelência, mas não é assim que se faz política, vereador. A política que nós temos que fazer é da construção. Não é por destruição. Não é assim que a gente vai transformar esse mundo, não. Podemos ter as diferenças, mas não dessa forma. Isso é muito ruim, isso é muito negativo para o Poder Legislativo de Poços de Caldas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio Faria. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, senhoras vereadoras, às vezes a vida coloca a gente em situações que a sabedoria, o equilíbrio acabam inspirando a gente para as melhores práticas. Ao mesmo tempo, uma espécie de instinto de preservação intuitivamente nos leva, nesses momentos, a deixar algo que faça uma defesa prévia do que pode vir pela frente. Quando da inauguração das termas, eu tive a oportunidade de dizer ao senhor Antônio Anastasia que eu não cumprimentava o governador do estado. Eu cumprimentava o estadista Antônio Anastasia. E ao longo do meu discurso, eu pude dizer a ele que lamentava não ter a oportunidade de enfrentar sempre adversários daquele nível. Porque o Antônio Anastasia, na minha opinião, é um estadista. Porque o Antônio Anastasia não sucumbe ao rebaixamento da política. Porque o Antônio Anastasia não sucumbe à intolerância. Porque o Anastasia não sucumbe ao ódio na disputa. Ora que vi várias entrevistas em que ele, instado a rebaixar o debate, ele se recusou a fazê-lo. Essa é a diferença de um estadista daqueles que têm predileção pela política do rodapé, pela política do rebaixamento, pela política do ódio. Continuo dizendo que o Antônio Anastasia é um estadista. E jamais compartilharei de qualquer insinuação a respeito de qualquer comportamento pessoal que ele tem. E de nenhuma outra liderança. Nós estávamos lá todos recebendo os governadores do PSDB no aeroporto. Recebemos o Fernando Henrique, adversários, bem-vindo à nossa cidade.
Nossa cidade tem a honra de recebê-los. Talvez nós estejamos errados. Talvez a esperteza política nos devesse ter levado a compartilhar pela internet figuras de linguagem tão deprimentes como as que foram usadas com relação à presidenta Dilma. Talvez esse é o nível da política que se pretende. Eu não sou um estadista, sou apenas um vereador do interior, mas não me chame para o rebaixamento da política. Não me chame para esse tipo de comportamento. Vocês não terão isso de mim. Eu não vou avalizar a agressão porque alguém disse que o Joaquim Barbosa é isso. Eu não avalizo. Me recuso a avalizar essas agressões. E eu me lembro, vereador, que foi do seu gabinete que saiu uma agressão grosseira ao nosso companheiro José Maria, quando ele foi chamado de defunto pelo seu esforço de vir votar aqui. Foi do seu gabinete. Não é a primeira vez que Vossa Excelência se rende a esse tipo de condução da política, de conduta pessoal, que é reprovável, sim. Afinal, a Dilma é uma mulher, como a minha mãe, falecida, como a mãe de todos nós, como as nossas esposas. A minha tem 60 anos como eu, já é considerada uma idosa. Eu vou brigar com o senhor se o senhor chamá-la de véia. Eu jamais chamaria a sua esposa de véia. Ela merece todo o meu respeito. Porque ela é sua esposa. Porque ela é filha. E porque ela tem filhos. A política do ódio e da intolerância não constrói. Não constrói nada. Só rebaixa, só aniquila a política. Tive a oportunidade de uma longa conversa com o seu líder, Carlos Mosconi, dizer a ele que nós estamos passando por uma quadra no Brasil de antropofagia política. Nós estamos nos destruindo. Nós estamos destruindo o campo da política. Porque nós estamos entrando na política da negação. A disputa política se faz pelo o que eu posso fazer, pelo a favor, pelo que eu posso fazer de melhor. A política do fora, a política da gorda, a política da véia, é a política de quem não tem discurso. É a política de quem não tem proposta. Eu não vou dizer jamais fora PSDB aqui em Minas, eu vou dizer que eu quero fazer melhor. Eu não vou dizer fora Alckmin em São Paulo, eu quero dizer que eu posso fazer melhor. Eu queria dizer, vereador, que Vossa Excelência errou 2 vezes. Eu imaginava que o senhor viesse aqui fazer uma autocrítica. Mas, ao mesmo tempo que o senhor disse, não, eu apenas compartilhei, não, mas o meu site foi invadido, o senhor apressou-se em buscar guarida no regimento ao fazer referência à inviolabilidade. De certo modo, isso é uma admissão de culpa. De certo modo, isso é dizer, ó, eu fiz, mas não pode fazer nada comigo porque eu sou inviolável. Inviolabilidade não é impunidade. Todos nós aqui nos submetemos às regras gerais de convívio na sociedade. Quero dizer com toda tranquilidade ao senhor que eu tenho uma condenação por improbidade. Dos mais de 20 processos que eu recebi, num período em que eu administrei R$1 bilhão de orçamento público de Poços de Caldas em 4 anos, e que eu recebi o prêmio de melhor gestor fiscal do Brasil. Uma posição que hoje Poços de Caldas não se encontra entre as primeiras 1000 cidades, entre as primeiras 2000 cidades. Um trabalho destruído irresponsavelmente. E eu recebi uma condenação, vereador, por um jornal de propaganda da prefeitura, de publicidade, em que aparecia uma foto minha no canto do jornal. Pegue o Diário Oficial do Estado, o senhor vê quantas fotos do governador tem lá. Pegue as revistas do Tribunal de Contas, para o senhor ver quantas fotografias tem lá. Pegue a revista do Tribunal de Justiça, para ver quantas fotos dos desembargadores tem lá. Vamos lá no Joaquim Barbosa, que parece ser uma referência para o senhor. A revista do STF tem uma fotografia em página dupla no centro da revista. Foi por isso que eu fui condenado por improbidade.
a devolver o valor de R$26 mil desse jornal. A justiça, que foi tão dura comigo, foi parcimoniosa. Ela entendeu que, pelo princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, eu não podia perder meus direitos políticos. Porque é tão pequena a minha culpa que seria um equívoco condenar-me a perder os direitos políticos. Não me envergonho de ter feito os enfrentamentos que fiz para chegar à Prefeitura de Poços de Caldas, numa condição que todos que estão aqui reconhecem, mesmo não compartilhando das minhas convicções, das minhas ideias, que foi dura, foi uma trajetória difícil, foi uma trajetória de coragem, foi uma trajetória de enfrentamento. Eu não esperava outra coisa dos meus adversários, mas eu confesso que esperava mais do senhor. Eu não imaginava que a sua defesa fosse uma agressão tão gratuita. Eu imaginava que o senhor pudesse dizer, eu compartilhei e errei. Não. Vossa Excelência, eu compartilhei porque outros compartilham ódio pelo país afora. Eu quero ir, não quero ir lá para a corregedoria, viu? E o senhor pode me encaminhar à corregedoria a qualquer momento pela minha condenação por improbidade, a hora que o senhor quiser. Lá é o campo para fazer a minha defesa. O fato de ter trazido isso à discussão aqui não me intimida. De jeito nenhum, não me intimida. Mas eu repito, respeito é muito bom. Respeito aos idosos, respeito às mulheres, respeito aos homens, respeito aos companheiros que trabalham nessa casa aqui, como foi o caso do Zé Maria, né? Está aí vivo, ativo, feliz, como sempre. Eu queria dizer, uma homenagem ao pastor Valdir, que no Novo Testamento tem uma frase que diz: o que sai da boca procede do coração e contamina. E no Velho Testamento está escrito: Sansão, por muito falar, revelou o seu segredo. Muito obrigado. Vereador Tiago Cavelan. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais presentes nessa casa, tem uma série de observações a fazer aqui, vou tentar ser breve, até pelo avançar da hora. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao maestro Agenor, que eu tinha esse compromisso, e agora acrescento o nome do nosso nobre colega Antônio Carlos Pereira, que também fez essa lembrança quando ele esteve no seu programa, da alteração dos fogos aqui da praça, lá para o alto, ideia dele, inclusive, para o alto da Nossa Senhora de Fátima. Foi ali no Complexo Santa Cruz. E muitos, fiz questão de acompanhar e ver a queima dos fogos nesse último fim de semana, e muitos falaram que ficou até mais bonito do que era antes. Então, além de não ter causado nenhum prejuízo, ainda valorizou o espetáculo. Também gostaria de mencionar aqui a figura do Rodrigo Reis, secretário de Desenvolvimento Econômico, que tive com ele essa semana e foi uma pessoa extremamente polida, acessível, e toda vez que eu for bem tratado e bem recebido por algum membro do Executivo, eu vou fazer questão aqui de citar, porque eu acho que quando é para criticar, nós criticamos, e quando é para também externar a forma positiva como somos recebidos, nós também temos essa obrigação. Gostaria de desejar aqui muito boa sorte aos organizadores do evento que acontecerá esse fim de semana em Poços, chamado Mega Saico. Eu já fui em vários Mega Saicos e eu sei a loucura que é um Mega Saico. Nós vamos ter aqui na nossa cidade, para quem não sabe, espero que dezenas de milhares de motocicletas. Dentre essas dezenas de milhares, nós temos os bons, nós temos os mais ou menos, e nós temos aqueles que não mereciam estar ali em cima daquela máquina. Desejo boa sorte à Polícia Militar, à equipe da Prefeitura, aos organizadores do evento, que eu não sei quem são ao certo, ouve-se dizer que é o fulano, que é o ciclano.
Mas, enfim, nossa cidade merece um evento desse porte, mas é um evento que demanda cuidado. Motocicleta com festa é uma associação quase que direta à bebida, que é uma associação quase que direta à velocidade, que é uma associação quase que direta à tragédia. Então, toda cautela é pouco. Nós já tivemos experiência de eventos dessa natureza em Poços, e ou peca-se pelo excesso, onde se restringe demais e engessa a festa, não acontece nada de bom, ou peca-se pela omissão, onde tudo pode acontecer e acaba acontecendo mais do que a gente desejaria ver. Meu amigo Marcos Sansão, não poderia deixar de me manifestar aqui com relação à sua postagem, com relação à fala dos colegas que nos antecederam. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo pelas suas desculpas. Quando você inicia a sua fala, você fala que realmente você acredita que você exagerou. Nesse ponto eu concordo com você. A palavra véia ou velha, ela ficou desnecessária na nossa crítica. Até porque muitos dos nossos ídolos também são velhos. Meu pai é um velho, meu Fernando Henrique, como foi citado aqui, é mais velho que o atual presidente. Então, acho que não caberia mesmo no contexto. Caberia, sim, no meu entendimento, suas críticas anteriores, que essas, sim, acredito que foram de sua autoria. Quando você cita Passadina, quando cita o caso Petrobras, quando cita os gastos da Copa do Mundo, isso aí o senhor está colocando como um posicionamento. É uma postura sua, um entendimento seu, que não ofende, é uma crítica. Nós, na vida pública, estamos sujeitos a isso. Quantas vezes já fui chamado de nazista? Eu estava me lembrando de alguns fatos aqui. A Anastasia, por várias vezes, é associada à postura homossexual, Écio Neves, a cheirador de cocaína, Joaquim Barbosa, a questão da cor, muitas vezes exposto dessa forma. A Gláucia Boareto, eu me lembro, por ser uma pessoa próxima, quando era vice-prefeita, era tratada de gorda por várias pessoas maldosas, maliciosas, que não mediam as palavras para desrespeitá-la. Eu, como já disse, fui chamado de nazista, de fascista. E isso a gente tem que saber digerir e nos manter no campo da discussão política, no campo da construção. Tem uma frase do Juscelino Kubitschek que diz que ele não nasceu para guardar maldade, ódio ou maldade, mas sim para construir. E é o que eu entendo que o senhor fez quando o senhor escreve aquelas palavras. Quando critica os gastos da Copa, quando critica a questão, por que não, dos 74 milhões, que eu já critiquei e vou continuar falando. Não só como vereador, mas como cidadão também. Até porque isso não devia não ter sido anunciado e muito menos estar no nosso orçamento. Não vi, eu não entendi uma postura de incentivo a atos violentos, mas infelizmente, as redes sociais possuem uma tendência natural à crítica. A pessoa que está vendo aquilo, que está lendo aquilo, como disse o vereador Rogério, dificilmente vai saber dissociar a figura do cidadão Marcos Sansão e do vereador Marcos Sansão. O que espera da gente é eternamente e 24 horas por dia a postura como e enquanto vereadores. O vereador Rogério colocou muito bem isso aqui. Então, encerro minhas palavras sendo solidário à sua postagem, entendendo que a sua intenção não foi essa de incitar a violência, como já foi transformado. Entendo a sua posição quando pede desculpas a respeito da sua postagem, mas entendo também que nós, políticos, que nos sujeitamos à vida pública, e aí eu digo nós, presidente, que todos nós estamos sujeitos a isso, devemos ter muito cuidado com redes sociais. Eu, particularmente, prefiro fazer como sempre faço, prefiro me expressar ao vivo,
aqui dessa tribuna, porque sou eu que estou falando, eu sei o que eu estou falando e para quem que eu estou falando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Pode subir. Gente, eu vou dar uns recados aqui, e depois nós temos ainda, na hora que encerrar, nós temos que discutir, não, vamos discutir até antes de encerrar mesmo. Primeiro é o seguinte, aqui eu recebi uma correspondência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que vai haver a Adriene Andrade, presidente, comunica que ela estará na região aqui no próximo dia 29 de maio, com encontro técnico, o Tribunal e os municípios. Gestão responsável em ano eleitoral. Está indo aqui da nossa Câmara para para participar desse encontro, o assessor jurídico, o controlador e mais o Marco Zé Meschiari, o Ricardo e o Marco Zé. Estão indo para esse encontro em Itajubá. O diretor do IFES está convidando os vereadores para uma visita ao campus do Instituto Federal. Tem duas datas aqui que poderia ser depois discutida e definida com a Arles, 4 de junho na quarta-feira ou 9 de junho na segunda, sugerindo o horário das 14h30. Dia 30, às 17 horas, nós temos aqui a audiência das metas fiscais do município. E à noite, dentro daquela programação da Câmara, junto com a UENG, a Autarquia, a Secretaria Municipal de Educação, uma palestra sobre a ditadura civil-militar, o contexto do golpe, com o professor Otávio Soares Dulce, na URCA, às 19h30. Amanhã, às 14 horas, eu estou levando uma placa da Câmara à Escola Dom Bosco, em homenagem ao centenário do Padre Carlos. Se alguém se dispuser a acompanhar, seria muito bom que o fizessem para a gente, enfim, dar-lhe a homenagem devida, né? E, finalmente, eu convido todos os vereadores e vereadoras, né, indistintamente, para a visita da presidenta Dilma na sexta-feira. Ela vai fazer a solenidade às 14 horas, seria às 9 da manhã, mas houve uma mudança para as 14 horas lá no Tatersal. E, finalmente, nós temos uma questão prática para resolver, que é a questão do jogo do Brasil na Copa. Nós havíamos já deixado, por cuidado, né, nós havíamos deixado, quando o Brasil jogasse na terça-feira, nós passaríamos para a quinta. Ocorre que a quinta é feriado. Então, na quinta, não é já não, mas é dia 17, né? 17, passava automaticamente para 19, e 19 é feriado. Então, nós fazemos no dia 18, porque pela manhã é impossível para alguns vereadores. Na quarta-feira? Dia 18? Combinado? Então, no dia 18, e vamos então para a verificação de quórum. Solicito a todos que possam, que fiquem em pé. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas.